Meus queridos irmãos, desejamos cumprimentarmos a todos com a paz do Senhor. Quero aqui agradecermos a Deus por este momento de gratidão a Deus. Agradecermos ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem feito. Agradeço a Deus pela vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Somos gratos a Deus por este dia que o Senhor nos tem permitido estar mais uma vez, de estarmos a transmitir, a falarmos um pouco da reflexão da Palavra de Deus. Agradecemos a Deus por tudo que o Senhor nos tem feito em nossas vidas. Apesar de tantas situações que vivenciamos, de tantas frustrações, de tantas coisas que acontecem em nossas vidas. Mas importante é que a nossa esperança não depende das circunstâncias. A nossa esperança ela não depende do tempo, mas a nossa esperança depende do nosso Deus. É dele que vem a nossa resposta, é dele que vem o nosso socorro, é dele que nossos olhos possamos estarmos postos nele, a esperar nele, a confiar nele, ainda que tudo esteja dando errado, ainda que tudo esteja dando ao contrário, mas a nossa esperança, ela é viva. Ela não depende de circunstância, ela não depende de tempos favoritos, ela não depende de certas situações na vida, mas a nossa dependência vem do Senhor. É dele que verdadeiramente a gente possamos crer, possamos confiar, possamos esperar no Senhor. A gente sabe que cada dia, cada momento da nossa vida estão ficando difícil, mas louvamos a Deus porque o Senhor nos tem nos sustentado, nos tem nos colocado em pé, apesar das provas, apesar da dificuldade, apesar dos tempos tão difíceis que a gente estamos a vivenciarmos. Mas louvamos a Deus porque o Senhor está trabalhando. Ele não dorme, Ele não perde em questão, Ele não falha, Ele não muda, mas Ele permanece para todo sempre. Eu gostaria de pedirmos aos queridos irmãos para nos estarmos trazendo uma reflexão da Palavra de Deus neste momento, para estarmos meditarmos na Palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 14, versículo 7, que diz: Porque há esperança para a ave que, se for cortada, ainda se renovará e não cessará os seus renovos. Se envelhecer na terra as suas raízes e o seu tronco, e morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Porém, os mortos, homens, consistindo assim, arrependem aos homens. Espírito, então, onde está ele? Meus queridos, amados irmãos, agradecemos a Deus por esse momento de reflexão que o Senhor nos tem concedido para estarmos a meditarmos um pouco nesse contexto bíblico. Possamos observarmos que ao escritor Jó, trazendo para nossas vidas uma reflexão, um momento de uma meditação, quando Jó trazendo em suas experiências, apesar de ser um agricultor, apesar de ter bastante gados, bastante ovelhas, bastante jumentos, e nós observamos que era um homem de campo, era um homem que tinha ensinamento para nos ensinar, abordagem para nos trazermos como ilustrações daquilo que ele vivenciou. Mas quando nós começamos a observarmos, por que Jó faz estas ilustrações? Porque Jó usa essa esperança como se fosse uma base de uma árvore. A gente sabe que uma planta, quando ela é plantada, e a gente vê que
ela tem uma fase, ela tem um momento na sua vida para ela começar a crescer, para ela começar a dar as suas folhas, para ela começar a dar as suas flores e depois começar a dar os seus frutos. Há um processo, há uma estação, como nós vemos que cada estação do ano ela produz o seu fruto, ela traz para nós uma esperança que ainda tem vigor, ainda tem que possa produzir aquele fruto. E nós observamos, Jó lhe faz estas ilustrações, ainda que a esperança é como uma árvore que se for cortada. E nós observamos que uma árvore, ela vem de uma semente. Ela não é uma árvore simplesmente, possamos dizermos que ela foi posto lá. Mas uma árvore, ela vem da semente e ela é germinada e ela é cuidada. Ela é passada pelo processo. Assim muitas vezes são as nossas vidas. Queremos crescer, queremos muitas vezes a ação de Deus imediata, queremos muitas vezes que Deus venha nos abençoar de uma maneira tal, mas tem o processo, tem um momento da germinação, tem um momento que aquela semente, ela vai brotar, ela vai começar a dar o seu broto, ela vai começar a crescer, ela vai passar por estações, ela vai passar pela frieza, vai passar pela geada, vai passar pelo calor, vai passar pelo tempo difícil de sua vida, porque a gente possamos observarmos que nosso Brasil ela não tem as 4 estações, mas algum país tem as 4 estações. Nós observamos que cada estação ela tem verdadeiramente um preparo para uma árvore. Ela tem que estar preparada para passar pelas 4 estações, que são o outono, o inverno, o verão e a geada. E nós observamos que cada estação do ano, quando se vem o inverno, aonde é frio, aonde congela, e nós observamos isto retém o crescimento de uma árvore. Aquela árvore ela não tem como crescer, porque estará coberta de gelo. Mas quando se passa a geada, vem o verão, nós observamos, vem o tempo do calor, aonde o sol é escaldante, aonde as árvores ela produzem nutrientes, ela começa a passar pelo processo do calor, passar pelo processo da quentura, e nós observamos muitas vezes resseca aquela árvore, resseca as folhas, e as folhas começam a perder nutriente. Muitas vezes é assim na vida do crente. Vem o tempo de calor, vem o tempo das provações, onde muitas vezes alguém que via aquela árvore bonita, aquela árvore que estava plantada, e as pessoas passavam por aquela árvore e desejavam ter aquela árvore. Mas quando chega o tempo do calor, ela é consumida, ela é passada por um processo do calor. Assim também a vida do cristão. Muitas vezes a gente passa pelo momento das tempestades, pelo momento das noites escuras, e muitas vezes isso vai nos consumindo, a nossa fé, a nossa esperança. A gente muitas vezes queremos desistir, queremos parar por causa da tempestade, por causa do calor, porque o calor muitas vezes é tão grande e muitas vezes chega até 40 graus, chega a 45 graus, mas muitas vezes tem que passar por esse processo. Porque há esperança para a árvore que ainda for cortada, ainda que alguém corte aquela árvore, mas a Bíblia diz que Jó fazendo estas ilustrações, trazendo para nós que ainda que muitas vezes aquela árvore que ela é ressecada, aquela árvore que muitas vezes as pessoas dizem pode cortar,
não tem mais jeito, não vai dar mais produção, não vai poder produzir os seus frutos. Mas nós observamos que a Bíblia nos mostra que Jó, trazendo estas ilustrações, ainda que ela seja cortada, que ela seja derribada, mas ela não cessará os seus renovos. Ainda se seus troncos na terra, assim, as raízes se envelhecerem, aleluia, se ressecarem, mas o cheiro da água, ela ainda renovará. Assim a vida do crente, quando ele está passando pelo processo, quando ele está passando por um momento difícil desta vida, quando alguém pensa que você vai cair, quando alguém pensa que você vai desistir, quando alguém pensa que você vai parar, e muitas vezes tem alguém de camarim esperando sua queda, esperando você desistir, esperando você parar por causa da situação desta vida, por causa da circunstância que aparece na vida do crente. Mas eu quero te dizer nesta noite, eu quero te dizer nessa oportunidade, ainda que as suas raízes ela resseque, ainda que chega ao pó, chega a um certo limite na tua vida, mas não desista, porque o cheiro da água, ela vai brotar, ela vai renovar, ela vai ter uma nova história, ela vai ter uma mudança, haverá raiz nova, haverá folha nova, haverá frutos novos. Mas se nós pararmos por dificuldade desta vida, porque muitas vezes dificuldade ela vem sobre nossas vidas, vem tempestade nas nossas vidas. É isso que o inimigo quer, que a gente pare, que a gente desista, que a gente coloque em nossa cabeça que Deus não se importa com a gente, que Deus não se preocupa com a gente. Mas eu quero dizer, Deus, ele se preocupa. Deus, ele se preocupa com as nossas situações. Deus, ele se preocupa com o que nós estamos a passar. Mas tudo isso é para uma experiência. As provas, ela não vai matar nós. As provas não vai matar o cristão. Mas a prova, ela vai edificar. Ela vai nos trazer uma experiência nova. Ela vai nos trazer verdadeiramente uma comunhão com o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes a gente estamos no acordonismo, a gente estamos muitas vezes conformado com a nossa vida, com a nossa história. Muitas vezes a gente não ora mais, muitas vezes a gente nos enjoa mais, muitas vezes a gente não vamos ao círculo de oração, não vamos a um culto para buscarmos a Deus, porque se conformamos. Mas muitas vezes Deus levanta tempestade na vida do crente, é enfermidade, é noite escura, é perseguições, é cara feia, é tantas coisas que vêm em nossas vidas para que a gente possamos se despertar, para que a gente possamos cavar o poço, para que a gente possamos verdadeiramente tirar as nossas raízes que estão secas, precisa ser molhada, precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. A prova, ela não vai matar, mas a prova, ela vai nos trazer um novo rumo, uma nova direção. Aleluia. Deus, ele quer encher. Deus, ele quer operar na tua vida. Deus, ele quer fazer. Mas se muitas vezes a gente ficarmos parados, conformados, muitas vezes queremos as bênçãos de Deus e muitas vezes não queremos passar pelas dificuldades. Queremos que Deus use alguém, queremos que Deus tome alguém para nos falarmos algo que nós queremos, mas muitas vezes Deus nos coloca em silêncio. O silêncio muitas vezes nos incomoda, o silêncio muitas vezes nos perturba, tira a nossa paz, mas Deus, ele trabalha no silêncio. Deus, ele faz da maneira que ele quer. Deus, ele faz da maneira como ele lhe atraz. Mas a gente não sabemos esperar, a gente não queremos esperar na vontade de Deus, queremos que Deus vai fazendo, mas tem momento que Deus, ele nos coloca lá no deserto,
para passar muitas vezes ao sol escaldante, para passarmos as sequidões, para passar as necessidades, para passar muitas vezes um momento que a enfermidade nos ataca e muitas vezes a ciência não consegue descobrir. Mas porque há esperança. Para a árvore que for cortada, ainda se renovará, ainda que as suas raízes ela resseque no pó, mas o cheiro das águas, ela brotará, ela se renovará. Que alguém olhar para você que estava já desistindo, já parando, já querendo arriar suas armas, jogar tudo para o alto e querer voltar à nova vida, querer voltarmos à sua vida de prática mudana. Mas eu quero te dizer que alguém que te vai ver diferente. Vai ver a graça de Deus na tua vida, vai ver a unção, vai ver Deus trabalhar na tua vida. Você vai começar a tirar a harpa do salgueiro, vai começar a louvar novamente. Porque Deus vai te dar motivo para você louvar. Deus vai te dar motivo para você abrir a sua boca e dizer que Ele é grande. Não importa a situação que você se encontra. Não importa o que está acontecendo dentro do teu lar, aonde você trabalha, aonde você está congregando na sua congregação, mas Deus vai te dar motivo para você abrir a sua boca, ainda que as provas estejam lhe sucumbindo, mas Deus vai te dar motivo. Deus vai te dar motivo para você louvar. Deus, Ele se responsabiliza com aqueles que são chamados por Ele. Deus, Ele se responsabiliza com aquele que Deus, Ele prova. Deus, Ele não prova ninguém, porque Ele quer provar para ver muitas vezes a gente chorar, para ver muitas vezes a gente fracassar, para ver a gente desistir. Deus, Ele não prova crente desta maneira para que a gente venha desistir, não. Deus, Ele quer ver a tua perseverança. Deus, Ele quer ver a tua existência. Porque a Bíblia diz que no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 37, nós observamos que o justo viverá da fé, mas se ele recuar, a sua alma não tem prazer nele. O justo, ele vive da fé. Ele vive da fé. Ele não vive de vista. Ele não vive de bênçãos e bênçãos, não. Mas tem momento que muitas vezes a gente ficamos só. Ficamos muitas vezes ao tempo frio, a geada. Ficamos ao tempo que a tempestade é tão forte que muitas vezes é capaz de quebrar o nosso barco. Mas lembre de uma coisa. Assim como Jesus estava lá com os seus discípulos, lá naquele barquinho, deitado lá com seu travesseiro, Jesus, ele permitiu aquela tempestade, foi para provar fé, não foi para acabar com aquele barco, não foi para afogar os discípulos, não. Deus não está colocando você no barco para o seu barco se afundar, não. Deus está provando a sua fé. Deus está provando a sua fé naquele barco, naquele vento forte, que é capaz de lhe derrubar, é capaz de querer acabar com o seu barco, mas lembre de uma coisa, Deus está lá no seu barquinho, no controle de todas as situações. O vento obedece a sua voz, a tempestade obedece a sua voz. Mas não desiste, não pare de lutar, não pare, aleluia, não pare por causa desta tempestade, por causa deste vendaval. Deus tem propósito no vendaval, Deus tem algo no meio do vendaval, Ele vai se revelar, aleluia, Ele vai se revelar nesta tempestade, neste momento que você esteja a passar. Você não está só, você não está à deriva do mar.
Você não está à deriva do vento. Você não está à deriva das situações que lhe vêm acontecer. Mas Deus está observando. Deus está lhe olhando. Aleluia. Deus, ele chega no tempo certo, na hora certa, para acalmar a tempestade, para mudar a história. Aleluia. Deus, ele nunca chega adiantado, nem chega atrasado. Quando nós observamos o livro de João, capítulo 11, quando nós vemos as irmãs de Lázaro, quando observamos que a Bíblia relata que as irmãs de Lázaro estavam com seus irmãos doentes, mas diz a Bíblia que ela mandou mensageiro até Jesus para dizer: Jesus, o teu amigo está doente. Mas Jesus, ele não chega na hora certa. Jesus, ele não chega nem adiantado e nem atrasado. Ele chega no momento. Aleluia. Quando alguém diz: olha, morreu, acabou-se. Deus, ele vê. Deus, ele vê tudo. Observa tudo. Ele deixa muitas vezes alguém se levantar como um leão. Deus, muitas vezes ele permite alguém se levantar para nos humilhar, para nos perseguir. Aleluia. Deus, ele permite. E muitas vezes interrogamos a Deus: até quando? Até quando estas situações, ó Deus? Até quando essas situações? E muitas vezes a situação está tão difícil que você pensa que Deus não está se importando, que Deus não está se preocupando com o que está acontecendo na tua vida. Observe Jó. Quantos disseram: Jó, tu está em pecado. Tu pecasse. Tu falhasse, Jó. Não foi 1 ano. Não foi 2 anos. Não foi 3 anos. Se você for observar o texto, você vai ver que Jó não passou. Não foi meia hora. Não. Muitas vezes a gente estamos no começo da prova e queremos dizer: Deus, até quando? Socorre, Deus. Mas no meio destas situações, no meio deste gigante, no meio desta tempestade que está se havendo, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Deus, ele vai mudar a história. Mas para isso Deus está te preparando. Deus está te modelando. Deus está trabalhando na tua vida. Mas tem que passar por um processo. Tem que passar por essas situações para quando você chegar, aleluia, onde Deus quer, para você entender, aleluia, para você compreender como Deus ele faz, como Deus ele trabalha. Para você ter uma experiência, para você entender que existe altos e baixos, existe momento que a vida não sempre de sermos cristãos é apenas só vitória, só bênçãos. Só alguém que não vem nos abraçar. Só alguém que muitas vezes vem nos dizer: tu és uma bênção. Não. Mas tem momento que as invejas, as perseguições, alguém muitas vezes fala para nós que somos uma bênção, mas se pudesse nos engolir vivo, se pudesse nos destruir, se pudesse nos derrubar, mas não derruba não. Quanto mais eles tramam, quanto mais eles preparam, quanto mais eles pensam, quanto mais eles querem ver nós de cabeça baixa, querendo desistir, aí Deus vai dando graça.
Deus vai dando graça. Aleluia. Alguém vai arquitetando, alguém vai projetando, alguém vai lutando para lá, alguém vai falando dali, vai falando dacular. Mas Deus vai dando graça. Deus vai dando graça. Deus vai dando unção. Quanto mais as pelejas é grande, quanto mais é as perseguições, quanto mais é as afrontas, mas Deus vai dando graça, Deus vai dando unção, aleluia. Você vai tendo a ousadia do Espírito Santo de Deus, Deus vai te enchendo, Deus vai te enchendo, aleluia. Quando alguém diz, o que está acontecendo? Quanto mais eu percebo, quanto mais eu tento projetar a queda daquele irmão, daquela irmã, aleluia, eu vejo ele cantar bonito, eu vejo ela pregar bonito, eu vejo a unção de Deus, eu vejo a presença de Deus na vida dele, na vida dela. Quanto mais aqueles que perseguem, Deus vai dando graça, vai dando a unção, aleluia, aleluia. E alguém não entende, alguém não compreende. Como pode? Como pode ser isso? Mas é Deus. O mistério é de Deus. A vontade é de Deus. Deus não escolhe ninguém simplesmente por boniteza. Deus não escolhe ninguém simplesmente por muitas vezes ter uma aparência. Não, Deus ele vai no coração do homem. Deus ele sonda o coração do homem e da mulher e sabe as intenções, os pensamentos, o desejo. Deus não escolhe como muitas vezes o homem escolhe. O homem escolhe por aparência, o homem escolhe muitas vezes por bajulações, porque alguém bajula, porque alguém vende, porque alguém troca. Deus não escolhe pessoas desse tipo, não. Possa conseguir posições, possa conseguir destaque, mas para Deus não vale nada. Deus não escolhe pessoas por bajulações. Deus não escolhe ninguém por muitas vezes querer aparecer, se achar. Não. Deus só escolhe, aleluia, os humildes, aqueles quebrantados de corações, aqueles que são sinceros, aqueles que verdadeiramente têm vontade de fazer a obra de Deus, não para a sua glória, não para dizer sou eu que faço, sou eu que canto, sou eu que prego, não. Deus conhece o coração. É por isso que muitas vezes nós somos perseguidos, a inveja, o eu. É isso que acontece. Observamos Davi. Davi ele não queria a posição de rei. Davi queria apenas ser servo, ser um adorador, ser alguém que estivesse lá para servir. Mas Deus tinha outro propósito na vida de Davi. Deus tinha outro negócio na vida de Davi, porque conhecia o coração. Deus conhece o coração daqueles que são adorador por excelência, daqueles que verdadeiramente têm desejo de fazer a obra de Deus, não por aparência, não para conquistar posições, não para ser melhor do que o outro, ser mais... não. Mas Davi era simples. Davi era um adorador por excelência. Mas lembre, porque há esperança para a árvore que for cortada. Ainda se renovará, ainda haverá, aleluia, um renovo de Deus, um mistério de Deus. Mas para isso, aleluia, tem o processo, tem os momentos, tem as dificuldades, tem as situações que passamos, mas Deus é Deus. Mas que o Senhor nos abençoe, que Deus possa estender as suas mãos em nossas vidas. Continue orando por nós, para que Deus tenha de misericórdia da nossa alma, porque de mim não tenho nada. Eu não sei de nada,
somos dependentes dele. Estamos aqui apenas para fazermos a sua vontade, o seu querer, pregoar a sua palavra, levar a palavra de vida, palavra de ânimo, palavra de encorajamentos, palavra de Deus para as nossas vidas, porque precisamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Mas que Deus nos abençoe, que Deus continue abençoando. Estaremos também transmitindo também através não só do Facebook, mas também do Instagram. Também estaremos falarmos da palavra de Deus para os vossos corações. Estaremos também com um momento com o nosso irmão Lucas, onde estamos sendo convidados para nos trazermos uma palavra de Deus, e convidamos também aos senhores e a senhora para estarmos compartilhando, para estarmos também a trazermos uma pequena reflexão da palavra de Deus para os nossos corações. Será quarta-feira à noite, e eu convido todos os irmãos para estar acompanhando, para estarmos trazendo neste momento de adoração a Deus, de louvarmos ao Senhor, de engrandecer o seu santo nome. Deus abençoe a cada irmão, e depois estaremos dando o horário que estaremos também neste momento de reflexão da palavra de Deus. Agradeço os irmãos, que Deus os abençoe.